lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Essa noite nós iremos meditar sobre a transformação espiritual e de forma mais específica, por que precisamos de transformação espiritual. Então, abra o seu coração para aquilo que a palavra do Senhor aqui nos ensina. Diz assim, João capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, tenhas misericórdia de nós. Reconhecemos aqui, Pai, que somos fracos. Reconhecemos que a nossa mente, Senhor, muitas vezes não está disposta a ouvir, a refletir, a pensar na Tua palavra. E é por isso que pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, para que possamos discernir, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações aqui nesse texto. Seja comigo, tenhas misericórdia de mim, que o Senhor me ensine nessa noite, e que eu seja, Deus, claro naquilo que o Senhor deseja falar ao coração da Tua igreja. Eu te peço assim, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, todos nós somos conscientes de que seguir a Jesus é sinônimo de transformação, requer de nós transformação. Não tem como você dizer que é uma seguidora ou um seguidor de Jesus se a sua vida continua do mesmo jeito. Eu lembro quando eu era adolescente, algumas pessoas diziam o seguinte, que existia dentro da igreja muita gente com o pensamento da Gabriela. Havia uma canção antiga que dizia que a Gabriela nasceu daquele jeito e ela ia morrer daquele jeito. E às vezes tem pessoas achando que a vida cristã é assim: eu entrei como estou e permaneço como estou. Na verdade, uma vez que ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama como nós estamos, mas nós não podemos permanecer como estamos, porque, irmãos, o Evangelho requer transformação. Eu digo mais a vida de vocês, o vizinho de vocês, o patrão de vocês, os empregados de vocês, observam a vida de vocês em busca dessa transformação que o Evangelho causa na vida daqueles que se dizem cristãos. E se você acha que as pessoas não estão pensando em nada disso, que elas não se preocupem, no dia que você pisar na bola, a primeira coisa que elas vão dizer é o seguinte: mas você não é um crente? Você não deveria viver dessa forma, você deveria viver de uma forma transformada, você deveria ser uma pessoa que se parecesse mais com Cristo. Embora o mundo não queira a luz de Jesus, o mundo sabe que uma vez que alguém assume o compromisso com Jesus, a vida dele não pode permanecer a mesma. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre a transformação que Jesus ele traz para a nossa vida. Em que consiste essa transformação? Nós iremos meditar de forma mais exata na necessidade que temos, como pecadores, como falhos, de sermos transformados por Deus. A nossa transformação, meus irmãos, acontece pela atuação sobrenatural de Deus. Não é por força do pastor, não é a minha capacidade
de persuadir, nada disso, irmãos. A transformação que Deus opera, só Ele é quem opera. É uma transformação onde o poder de Deus muda o nosso coração. Como diz o profeta, tira o coração de pedra, endurecido, que vive para si mesmo e dá um coração de carne. Um coração que Cristo Jesus é a encarnação deste coração. Meus irmãos, nossa transformação acontece pela atuação sobrenatural de Deus. Deus, Ele nos revelou isso quando disse ao profeta Ezequiel o seguinte, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, diz o Senhor. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O povo de Deus não poderia permanecer com o coração endurecido. E a promessa de Deus, que se cumpre quando Cristo Jesus vem e o Espírito é derramado sobre nós, é que aqueles que receberiam o Espírito receberiam também um novo coração. E eu sei que eu estou falando aqui para uma maioria de crentes que nasceram de novo, que foram regenerados. Você sabe do que eu estou falando, porque você tem o coração transformado. Porque no dia que o Espírito Santo chegou na sua vida, você conseguiu perceber algumas coisas em Jesus que você não percebia em outro momento. Ele fez então teu coração se inclinar para Jesus, querer mais de Jesus, amar a Jesus, de maneira que você busca se parecer cada vez mais com Ele. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele tem um propósito de nos revelar Jesus, que é o Messias prometido, por meio de quem Deus veio nos trazer a vida. Veio nos trazer uma nova vida. E aqui nesse capítulo 3, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus está conversando com uma pessoa que conhece a lei, uma pessoa que sabia o que é que a lei de Moisés ensinava, um mestre, que tinha aos seus pés os seus alunos, alguém conhecedor da letra, mas faltava a Nicodemos uma coisa, faltava a Nicodemos a transformação que lhe abrisse os olhos para que ele enxergasse em Cristo Jesus quem de fato Jesus era. E nesse diálogo que Jesus tem então com este mestre da lei, Jesus então começa a revelar e nos mostrar algo que todos nós precisamos experimentar para que a gente possa ter uma vida com Deus, para que a gente possa de fato testemunhar que somos cristãos, que somos de fato seguidores de Jesus. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, irmãos, ensina que a transformação a transformação que Deus nos dá é um novo nascimento. E é impossível participar do reino de Deus sem esse novo nascimento. Deixa eu explicar para você o que é o novo nascimento. O novo nascimento é a transformação que Deus opera, a regeneração que Deus opera. É a primeira coisa que acontece na vida daquele que aceita Jesus. Ele é transformado e essa transformação na vida dele faz com que ele deseje, com que ele almeje, com que ele queira Jesus. O novo nascimento precisa acontecer. E este novo nascimento coloca no coração uma disposição para viver como servos, não mais como Senhor da nossa vida, mas como servos de Deus. Então, quando a vontade de Deus está sobre o que nasceu de novo, nós estamos experimentando o reino de Deus. Um reino que tem seus estatutos, um reino que tem o seu rei sentado no trono e que nos fala por meio da palavra, dizendo o que é que nós precisamos viver, o que é que nós precisamos ser, o que é que nós precisamos aguardar da parte dele. Meus queridos irmãos, sem a transformação do novo nascimento, é impossível participar do reino de Deus. E você que está me ouvindo, seja na internet, seja aqui nessa noite, você pode até fazer parte de uma igreja bem estabelecida, de uma igreja que já tenha muito tempo de vida, de existência. Você pode conhecer muito bem as doutrinas e a teologia e mesmo assim não está no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus é necessário que haja uma transformação, é necessário que haja um nascer de novo. E quando esse nascer de novo acontece, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, é quem governa a nossa vida.
Meus irmãos, a gente vive numa geração, né, eu acho que a nossa geração, eu falo da minha, da nossa agora, o que eu vejo, uma geração que não quer ser guiada. Uma geração que, embora leve a palavra de Deus, ande com a palavra de Deus, recite a palavra de Deus, mas pouco se volta para a palavra de Deus para nortear a sua vida. Meus irmãos, para estarmos no reino de Deus, a gente precisa ouvir as palavras de Deus, a palavra do Senhor, e obedecer a palavra do Senhor. Eu queria que você observasse comigo nesse diálogo aqui de Nicodemos com Jesus, 3 argumentos que nós podemos perceber aqui e que mostram por que nós precisamos nascer de novo. Precisamos de transformação espiritual. Meus irmãos, primeiramente nós precisamos de transformação espiritual porque a religião é insuficiente para nos transformar de verdade. E o que é a religião? Os ritos, as liturgias, que são uma bênção quando elas estão fundamentadas na palavra e quando elas nos dão a condição de adorarmos a Deus de forma uniforme, de forma reverente ao Senhor. Mas, meus irmãos, a religião por si só, ela não é suficiente para transformar alguém de verdade. Assim como uma jaula, ela não faz de você um animal, se você entrar dentro dela, assim também, se você entrar dentro da religião, ela não é capaz de transformar a sua natureza. Se você entrar lá numa jaula de um leão, você vai continuar sendo um ser humano, você não será mudado. Porque, irmãos, a jaula não pode transformar e a religião também não pode transformar. O que transforma a nossa vida, irmãos, é Deus, é o nascer de Deus, é o operar de Deus sobre a nossa vida. Nicodemos era um religioso, irmãos, e o que significava isso? Seguidor da lei. Ele, segundo a palavra do Senhor vai nos mostrar, ele era um dos principais dos judeus, alguém que tinha destaque dentro do sinédrio da época, ou seja, daquele grupo de religiosos, de líderes que ensinavam a lei. Nicodemos era um dos que mais estava ali exercendo seu ministério e que tinha uma posição de destaque dentro dos mestres da lei. Veja o que diz o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui na minha tradução diz um dos principais dos judeus, ou seja, era alguém de destaque, era uma liderança, era alguém ali que os demais judeus olhavam para ele e diziam: ali está um conhecedor da lei, ali está alguém que sabe o que é que Moisés ensina, ou seja, era alguém que estava dentro da religião, era alguém que sabia muito bem como deveria agir dentro da religião. Meus irmãos, embora estivesse nas entranhas da religião do seu povo, Nicodemos não era capaz de ver o reino de Deus. E o que nos chama a atenção é que no versículo 9, Jesus diz o seguinte: então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Ou seja, ele se volta para Jesus e pergunta: Jesus, como é que pode ser esse negócio, essa transformação, este nascer de novo? Ou seja, era alguém que estava dentro da religião, nas entranhas da religião, mas não entendia a essência da religião. É alguém que conhece a lei, é alguém que conhece a doutrina, é alguém que sabe o horário de culto, o que deve se fazer numa liturgia, mas é alguém que continua ignorante para as coisas de Deus. Talvez seja essa a sua situação, você que está nos ouvindo, você que parou aqui e está ouvindo essa mensagem, talvez seja essa a sua situação, e só você e Deus sabe, porque você continua frequentando e participando da religião, mas ainda continua ignorante porque não há transformação ainda na sua vida. No versículo 10, então, Jesus continua e diz assim: Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Que pergunta de Jesus. Nicodemos, tu vem até a mim e me pergunta, né, como é que se dá esse nascer de novo? Jesus está dizendo o seguinte: tu és um frequentador de igreja, né, de sinagoga, tu és o conhecedor da lei, mas tu vens a mim com total ignorância, sem saber o que é que significa isso que eu estou falando.
Jesus aqui está dizendo a Nicodemos, em outras palavras: Nicodemos, a religião não é suficiente. Nicodemos, não basta cumprir ritos, não basta se enquadrar no mesmo comportamento dos demais, não basta. Você precisa nascer de novo, você precisa ser transformado. Ainda, irmãos, que alguém possa estar na igreja e compreender todos os ritos, as liturgias, o padrão moral, né, que a igreja demanda, que a fé demanda, ainda assim pode estar cego em trevas e não enxergar e não ver o reino de Deus. Meus queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque você pode estar participando da igreja, você pode estar aqui nessa noite achando que está vendo, achando que está no reino de Deus, e está iludido. Meus irmãos, o primeiro argumento aqui nos mostra que a religião não é suficiente, e nós precisamos entender mais do que compreender os ritos que a fé tem. Nós precisamos entender o que necessitamos de Deus, do poder de Deus, da atuação de Deus em nosso coração, mudando a nossa natureza, nos dando uma disposição que outrora nós não tínhamos. Eu costumo exemplificar essa mudança como que uma mudança em que Deus faz com que você passe a ter prazer e desejar aquilo que você outra hora não queria, não desejava. Vocês sabem que eu não sou muito fã de sopa, né? Alguém até já me chamou: pastor, tem uma sopa de ervilha maravilhosa. Pode ser maravilhosa como queira, mas está difícil para descer. Eu já até tentei, viu? Já até tentei. Tem gente que diz: e se comer a minha, né? Eu tenho certeza que vai gostar. Pode me chamar, mas tem algo, meus irmãos, impregnado aqui na minha natureza, que quando eu como sopa, eu não me sinto bem, né? Não é aquela comida prazerosa, né? Como uma lasanha, né? Ou como qualquer outra comida, né? que me dê prazer. Não é. Para que isso acontecesse, era necessário uma mudança na minha natureza, era necessário que houvesse um toque na minha natureza, de maneira que houvesse uma disposição em mim para querer o que eu outrora não gostava, não tinha prazer. Você está entendendo o que é que acontece quando a transformação chega? Ela muda a disposição do nosso coração. E a gente precisa entender isso porque os nossos filhos podem ainda não estarem dispostos para Deus, podem ainda não terem um novo nascimento, podem ainda não serem transformados, e a gente tem que pedir a Deus, e a gente tem que clamar a Deus: Senhor, faz com que ela seja um regenerado. Esse é um dos pedidos que eu faço constantemente a Deus: Senhor, não deixe que meus filhos se acostumem com a religião, não deixe que os meus filhos se acostumem a vir à igreja, a participar de rituais, de liturgia. Isso é bom, isso é uma maravilha, é bênção. Nossa adoração, né, nós fazemos assim, mas isso não é capaz de transformar o coração deles. Eles podem até estar com o corpo aqui e o coração lá no mundo. Eles podem estar presentes aqui, mas o coração está se deleitando naquilo que Deus não se agrada. E o que nós precisamos é estar completos aqui na presença do Senhor. Meus queridos, não basta viver a religião, entenda isso. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos fica muito claro. Nicodemos diz: Senhor, como é que pode ser isso? Jesus disse: tu és mestre da lei e não entende isso. Tu estás no meio da religião e não entende isso. E o que é que Jesus está nos mostrando? Religião não é suficiente. Não é suficiente. Mas em segundo lugar, vejamos aqui ainda outro argumento, irmãos, que precisamos atentar para observar, entender a necessidade que temos de transformação espiritual. Em segundo lugar, meus irmãos, ninguém pode ver o reino de Deus em Jesus sem ser transformado por Deus. Quando você olha para Jesus, quando você está lendo a palavra, e você ouve e vê, porque a leitura também é um exercício de visualização, né? A leitura não só é ou escutar, a leitura é também imaginar o que eu estou lendo. E à medida que eu vou então lendo, imaginando e vendo e criando todo um ambiente, eu vou ali absorvendo, eu vou percebendo coisas, verdades, eu vou vendo coisas que vão falando ao meu coração. Quando você vê Jesus na palavra, quem é que você está vendo?
Quem é que você está vendo? Porque essa é uma resposta essencial, crucial, para que você possa saber se de fato há em você uma capacidade, olhos prontos para perceberem de fato quem é Jesus. Nicodemos vai ao encontro de Jesus e diz o texto que ele vai à noite. Observe o versículo 2. Diz assim: este Nicodemos, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, Nicodemos queria ter a sua reputação, preservada. Ele não queria ser criticado, até porque a fama de Jesus já estava percorrendo as vilas, percorrendo as cidades, as pessoas já estavam sabendo quem é Jesus, e não pegaria bem para Nicodemos estar conversando com Jesus em público. Então, qual foi a estratégia de Nicodemos? Eu vou conversar com ele à noite, porque eu preservo a minha reputação. Só que quando Nicodemos se aproxima de Jesus, o que é que Nicodemos faz? Nicodemos faz uma afirmação que, vale salientar, não é uma afirmação de quem realmente conhece Jesus. Parece que Nicodemos vê a Jesus, mas Nicodemos não estava ainda vendo quem era Jesus. Quando ele diz Rabi, ou que quer dizer mestre, ele diz: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Parece que ele conhece, Jesus. Mas aí, meus irmãos, é interessante porque ele não estava disposto a assumir as consequências por aquilo que ele estava falando. Se Jesus era de fato o Rabi, mestre, e vindo da parte de Deus, o que é que Nicodemos, como conhecedor da lei, deveria fazer? Servir a Jesus. Dizer: se tu veio da parte de Deus, tu és da parte de Deus, então eu vou abrir mão de tudo, porque o Messias chegou, porque o Cristo está aqui. Só que Nicodemos vai à noite, irmãos. Nicodemos se encontra com Jesus na calada da noite. Nicodemos não quer que as pessoas saibam que ele está falando com Jesus, mas ele faz uma afirmação que aqui, meus irmãos, não condiz com a realidade de quem nasceu espiritualmente. Ele afirmou que Jesus era mestre, reconheceu os sinais de Jesus, mas não estava pronto para assumir o compromisso diante daquele que ele afirmava ser o mestre, vindo da parte de Deus. Meus irmãos, Jesus então responde a Nicodemos, no versículo 3 assim: em verdade, observe na sua Bíblia, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é que Jesus diz para Nicodemos com aquela afirmação dele? Nicodemos, tu estás dizendo a mim que eu sou mestre, que eu venho da parte de Deus, mas tu só vai enxergar quem de fato eu sou se você nascer de novo. Se a transformação espiritual chegar à tua vida, enquanto isso não acontecer, você vai estar cego, tateando, fazendo afirmações até bonitas, mas você não me enxergará como você deve me enxergar. Meus queridos irmãos, era necessário nascer de novo. Era necessário que Nicodemos fosse transformado. O mestre da lei precisava de uma nova vida vivida no Espírito, capaz de ver em Jesus a revelação de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É alguém que você canta só aqui dentro da igreja? Meus irmãos, Jesus não pode ficar só fora da igreja, aqui dentro da igreja. Jesus precisa ir para fora da igreja. A nossa vida, ela está fundamentada em Cristo. Jesus é a nossa rocha. Jesus, ele não só é alguém importante na nossa vida, no nosso momento de adoração. Jesus precisa ir para fora da igreja e entenda isso de forma prática. Aquilo que fazemos, as nossas escolhas, as nossas decisões, não podem estar dissociadas de Jesus. Como é que nós temos Jesus, vemos a Jesus, nascemos de novo, mas na hora que a gente tem que tomar uma decisão, a gente escolhe pelo mundo, pelas trevas e não por Cristo? É porque parece que Jesus só ficou aqui dentro. A gente veio no domingo e diz assim: Jesus vai ficar dentro da igreja aí, porque no restante da semana eu vou viver como eu quero.
O mundo, eu lembro, irmãos, há um tempo atrás, quando conversava com algumas pessoas e algumas pessoas chegavam para mim dizendo assim: olha, Léo, esse negócio de trazer o evangelho para o campo público, para a gente pensar, né, como agir, o que fazer no trabalho, na sociedade, nas nossas escolhas, isso não dá muito certo. E eu comecei a estudar um pouco mais disso e percebi, irmãos, que o mundo, ele diz o seguinte para a gente: você pode ser um cristão, você pode ser um crente, nós não vamos abusar vocês, a gente não vai aperrear vocês, você pode ser crente, desde que a sua fé fique dentro da igreja, desde que os seus valores fiquem dentro da igreja, porque fora da igreja eles não são aceitáveis. É assim que o mundo nos vê, meus irmãos. E pasmem, é assim que o mundo quer que a gente faça e tem muita gente fazendo. Meus irmãos, como é que nós dizemos que nascemos de novo, que vimos a Cristo, que Jesus está claro para nós, que Ele é tudo na nossa vida, mas Ele não interfere em tudo na nossa vida? Você está se iludindo, você está enganado. Jesus, meus irmãos, Ele anda comigo na rua, no trabalho, em casa, né? Quando eu vou para o lazer, vou tomar um banho de mar com minha família, vou ali vou viajar com ela, Jesus está comigo. Os lugares para onde eu vou, Jesus interfere. Ele tem grande peso nos lugares onde eu vou entrar, nas pessoas com quem eu vou me envolver. É muito estranho, meus irmãos, que a gente tenha Jesus, veja Jesus, mas na vida Jesus só se limita a esse momento de 2 horas que a gente tem aqui de adoração. Não pode ser assim. Quem ver a Jesus, irmãos, muda a sua percepção de Cristo e muda a sua vida também. Nicodemos não podia ver isso. Nicodemos olhava para Jesus e afirmava: tu és mestre. Nicodemos reconhecia Jesus com títulos e com uma certa verdade que muitos que participam da igreja e que talvez estão aqui nessa noite não conseguem perceber. Mas faltava em Nicodemos uma coisa: nascer de novo. Faltava em Nicodemos ter os olhos abertos para enxergar quem de fato era Jesus. Nicodemos precisava dos óculos do Espírito Santo. Você sabe como é importante usar óculos, né? Se você de repente tem um problema de miopia, você tira o óculos, você vai conseguir enxergar muito longe não. Aí fica vendo só aqueles vultos passando ali, né? Ou então se você tem o astigmatismo, né? Estigmatismo é astigmatismo, não lembro, né? Você terá sérios problemas para enxergar de perto. Aí precisar fazer assim, ó. Aquela careta. Porque seus olhos precisam ser focados, para que você possa discernir realmente quem está longe, quem está perto. O que é que o Espírito Santo faz conosco? Ele coloca os nossos olhos no foco correto. A gente consegue enxergar com clareza quem é Jesus. E enxergando em Jesus quem de fato Ele é, o nosso coração agora, meus irmãos, é dele. É dele. Porque nós não só nos admiramos com Jesus, nós nos entregamos a Ele. Nós dizemos: Senhor, Tu és mestre vindo da parte de Deus, e a minha vida é Tua. A minha vida é Tua. Porque os nossos olhos se abrem. Aquele que nasceu de novo, irmãos, vê Jesus nas palavras, vê quem é, vê Deus nas palavras de Jesus. Está lá Jesus falando e o próprio Deus falando ao nosso coração. Seus olhos, os olhos destes que nasceram de novo, são transformados para ver a verdade. Eles veem Cristo, em Cristo a vida, o caminho que leva ao Pai. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você vê de fato em Jesus o caminho para Deus? Você escuta de Jesus a palavra de Deus ao teu coração? É impossível ter os olhos abertos para ver quem de fato é Jesus, sem que haja, antes disso, uma transformação. Sem que haja no seu coração e na sua vida um mudar da água para o vinho. Um milagre da parte de Deus. Não sei se você já tem essa experiência. Não sei se os teus olhos estão tão claros assim para você perceber quem é Jesus. Mas eu quero lhe dizer que
Você não terá isso enquanto você não for transformado. Enquanto você não experimentar a mudança de Deus dentro do seu coração. E para você que já experimentou e tem vivido com pessoas que ainda não experimentaram essa transformação, saiba, você não pode dar, eu não posso dar, só Deus é quem pode dar. Isso quer dizer, em outras palavras, ore. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo. Dobre os seus joelhos e clame: Senhor, tenhas piedade de mim. Senhor, escuta as nossas orações, manifesta, Senhor, o teu poder, porque ninguém nessa vida pode transformar espiritualmente, fazer nascer de novo alguém se não for Deus. O que Nicodemos precisava experimentar na vida dele era essa transformação que só Deus é quem pode fazer. Né? Nicodemos podia passar horas, anos no sinédrio, nas sinagogas, mas ele não seria transformado se Deus não chegasse à vida dele. Mas ainda há ainda outro argumento aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Meus irmãos, precisamos de transformação espiritual porque ninguém pode entrar no reino de Deus sem a transformação espiritual. É interessante notar o diálogo de Jesus com Nicodemos, porque no início, quando Nicodemos afirma a Jesus que ele é mestre vindo da parte de Deus, Jesus se refere a Nicodemos dizendo o seguinte: é necessário para nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas na continuação da conversa, sabe o que é que Jesus diz? Ele diz não só que ver, mas entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou interessado em saber como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode então nascer de novo? E aí aqui eu abro um parênteses para explicar uma coisa a vocês. O discernimento espiritual, né? Que aquele que não tem o Espírito, ele não é capaz de fazer. Quem não tem o Espírito, ele é muito literalista. Sabe aquela coisa do nascer de novo e Nicodemos dizer: eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Essa é uma típica resposta de quem não tem discernimento espiritual e só consegue escutar e entender as coisas se for de forma literal. Falta a estes a capacidade, o discernimento para entender o espírito daquilo que está falando. Quando Jesus diz a Nicodemos, necessário é nascer de novo, né? Nicodemos responde assim, veja aí no versículo 4. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e ali ela vai passar mais um tempo comigo e depois eu vou voltar para esse mundo? É uma conversa de louco, né? De tolo. Ninguém pode voltar mais para o ventre da mãe. Mas Nicodemos cogita essa possibilidade por lhe faltar discernimento espiritual. No nosso dia a dia, às vezes a gente encontra pessoas que não têm discernimento espiritual algum, né? E a gente às vezes arruma problema por conta disso. Porque, meus irmãos, é necessário ter discernimento espiritual para entender a palavra de Deus. Senão a gente não vai compreender o espírito da letra. A gente vai ficar meramente na letra. E se compreendermos só a letra, a gente não vai chegar à essência da boa nova, daquilo que Deus tem para nós. Se você olha para a cruz do Calvário e o que você vê lá é apenas um homem morrendo, derramando seu sangue e que foi sepultado, você não entendeu nada ainda do Evangelho. Você só está entendendo a letra da palavra. Mas quando você olha para Jesus e vê em Jesus o grande amor que Deus tem por você, quando você olha para Jesus e vê ali a justiça de Deus sendo manifestada, Deus é tão santo e tão justo que Ele não aceitaria a tua presença na presença dEle, antes de castigar os teus pecados. E para isto a cruz revela para nós como o nosso Deus é justo, mas a cruz também revela o amor de Deus por nós, porque Ele foi para a cruz não pelos bons, mas pelos pecadores. Ele foi para a cruz para morrer por você, sendo você ainda pecador. Você está entendendo o que é o espírito da coisa? Você está entendendo a mensagem que a letra, se nós estivermos só na letra, a gente não vai conseguir perceber? É preciso ter discernimento espiritual. É preciso que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para perceber isso. Meus irmãos, enquanto Jesus
falava de coisas espirituais, Nicodemos pensava em coisas carnais. E eu digo mais essa semana, cuidado, porque talvez você irá falar muitas coisas espirituais e aqueles que vão ouvir só vão entender no nível da carnalidade, no nível físico, material. Não conseguirá elevar a mente um pouco mais. Para ter o entendimento espiritual é preciso nascer de novo. Então, no versículo 5, Jesus diz assim: Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, agora observe, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, tu estás a conversar comigo, Nicodemos. Eu estou te dizendo aqui coisas profundas, tu só fala de coisas no âmbito carnal. Saiba de uma coisa, para entrar no reino de Deus, para experimentar a vontade de Deus, o governo de Deus na tua vida, você precisa nascer de novo. Seu coração precisa ser transformado, para que você escute a palavra de Deus, e que eu estou a pregar para você, Nicodemos, e você diga: tu és o meu tesouro, tu és tudo para mim. Meus queridos irmãos, quem é nascido apenas da carne está limitado às coisas da carne. Por que é que às vezes tem gente que chega na igreja, escuta a mensagem e sai do mesmo jeito? Por que que não alimenta a sua alma? Por que sua vida não é transformada? Porque ainda está na carne. Porque o único nascimento que teve foi aquele que a sua mãe experimentou quando chegou o tempo da criança nascer. Ele não nasceu do Espírito ainda. No versículo 6, então, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. O que é que ele está dizendo aqui? O que é nascido da carne, o que só passou por um nascimento, é só carne, só entende as coisas da carne. Mas quem passa por um novo nascimento, ele continua dizendo, no versículo 6, e o que é nascido do Espírito é Espírito, porque ele tem a mente de Deus, ele é capaz de discernir aquilo que o Espírito está falando através da palavra. Meus irmãos, o que é nascido do Espírito é incompreensível para a mente carnal. Já tentou falar em um outro idioma para alguém que não compreende esse idioma? Você vai ficar perdidinho, né? Por mais que você fale, diga, olha assim, você vai dizer: não estou entendendo o que você está falando. Às vezes, quando o crente ele fala de coisas e essas coisas são ouvidas por pessoas que não nasceram de novo, a tendência é a incompreensão, é aquela coisa que louca, eu não estou entendendo o que você está falando, né? Ou então, na busca de um sentido, vai tudo se descambar no lado da carnalidade, naquilo que é carne, naquilo que só o homem natural entende. Nicodemos estava distante, né? Embora estivesse escutando as palavras de Cristo, a instrução de Cristo, que nós também estamos ouvindo nessa noite. Irmãos, Deus é como um vento. Ele é aquele que é nascido de novo, é guiado por este vento, é guiado por Deus, e o homem natural apenas sente a presença de Deus, mas não sabe para onde vai, como diz o texto aqui no versículo 7. Diz: não fiquem admirados, né, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer, vocês ouvem o barulho que ele faz, mas não sabem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O crente faz, age, se comporta de uma maneira diferente, e o que está na carne não compreende, apenas sabe que o que está sendo feito ali é bom, mas não consegue discernir. Para entrar no reino de Deus, é preciso transformação espiritual. Como disse Jesus no versículo 7, não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Meus irmãos, findando aqui a nossa palavra nessa noite, eu gostaria de fazer algumas aplicações para você, e certamente você lembrará no decorrer dessa semana. Primeiramente, se o teu coração, essa semana, reconhecer ou reconhece, né, que Deus, em Cristo, está disposto a obedecê-lo, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque essa disposição que você tem, não foi o pastor, nem a igreja, nem ninguém que gerou. Foi Deus quem gerou em você. Então agradeça ao Senhor, diga: Senhor, muito obrigado. Porque eu sinto em meu coração a disposição
para te servir. Tu és tudo para mim. Tu és a voz que dá o norte, que dá a direção para a minha vida. Se você consegue ouvir isso, agradeça a Ele. Porque isso é um presente de Deus para a sua vida. A maior graça que você poderia receber é a graça de ter nascido de novo. Meus irmãos, também essa semana, tome cuidado com a religiosidade. Tome cuidado com todos os ritos. Porque, meus irmãos, se você acredita que ir à igreja, ler a Bíblia, né, fazer uma oração aqui, outra ali, é suficiente para te dar a vida com Deus, você não precisa de mais nada, só isso, e em alguns momentos da sua vida, cuidado, porque certamente você pode estar adormecido pela religião. Você pode estar simplesmente anestesiado com a religião. Não, tá bom, já faço isso, já tenho as coisas tudo aqui, já sei como é que procede, então tá tudo certo. A transformação espiritual, meus irmãos, é antes de qualquer coisa um despertar espiritual para Deus. É querer servir a Jesus sobre todas as coisas. Se você entendeu o que foi dito aqui e percebe que não consegue discernir a mensagem de Deus ainda em Cristo Jesus, teus olhos estão tampados, peça ao Pai que abra os teus olhos. E quando isso acontecer, a primeira coisa que você vai perceber é a miséria do seu pecado, a fraqueza da sua carne. Jesus se tornará para você o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor, aquele a quem você obedecerá aqui na igreja, na rua, no trabalho, na universidade, onde quer que você esteja. Se arrependa dos seus pecados, creia nele, assim você experimentará a transformação espiritual que Nicodemos ainda não possuía, mas que você pode possuir se você crê em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados e creia nele, e a transformação virá. A transformação, na verdade, estará em você. Que Deus nos ajude e que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Meu Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos por aquilo que ouvimos, Senhor, nessa noite, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos tocou, o Senhor transformou os nossos corações, Senhor, que outrora estava vivendo para o pecado, para a satisfação da carne, do mundo, mas o Senhor nos transformou de maneira que os nossos olhos hoje podem ver quem o Senhor é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos salvou de uma forma tremenda, quando estávamos lá no lamaçal do pecado. Meu Pai, eu te peço, Senhor, nos faz experimentar, Deus, essa transformação cada vez mais, porque ainda há áreas em nossas vidas, Senhor, que estamos aprendendo, que estamos engatinhando, e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus. Também eu te peço nessa noite, por aqueles, Senhor, que depois de terem ouvido aqui a Tua palavra, perceberam que ainda estão como Nicodemos, próximos do Senhor, vivendo a religião, mas que ainda não podem ver nem estão dentro do reino de Deus. Meu Pai, eu te peço, ajuda a estes. Concede, Deus, aquilo que eu não posso conceder, que homem nenhum pode conceder, o novo nascimento. Meu Pai, eu te oro assim, certo de que o Senhor nos agraciará e que no decorrer dessa semana, essa palavra, Senhor, nos lembre que fomos chamados e somos transformados por Ti. Pai, recebe assim a nossa oração e recebe assim a nossa gratidão. Assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, se assentem.